Capítulo 1289. Depois de voltar para a casa de Billis, Klein puxou uma cadeira e sentou-se sem esperar que Roy e companhia fizessem perguntas. Ele fez um desejo bastante piedoso. Desejo que minha espiritualidade seja restaurada. Dito isso, levantou a mão direita, estalou os dedos e realizou seu próprio desejo, permitindo assim que sua espiritualidade retornasse ao seu estado normal. Logo após isso, estendeu a palma da mão esquerda, preparando-se para encerrar a manutenção da projeção histórica da cortina antes de convocar uma nova, de modo a continuar selando a área do mundo espiritual correspondente à cidade de Beltane. Isso impedia que o pastor-chefe da Igreja do Deus do Combate, Lerion, escapasse. Não há necessidade de fazer isso. Sempre há uma próxima vez. Naquele momento, Ariana balançou lentamente sua cabeça, indicando que Klein não precisava mais invocar a cortina que se originou do lobo demoníaco negro. Havia um limite para o poder dos desejos. Um invocador de milagres não poderia satisfazer o mesmo desejo em um curto período de tempo, o que significava que, nas próximas 1 ou 2 horas, Klein não poderia recuperar sua espiritualidade realizando seus próprios desejos. É claro que, para um anjo do caminho vidente qualificado, essa limitação era algo que poderia ser evitado. Por exemplo, poderia fazer com que Pasha, Roy, Billis e Ariana se revezassem para desejar que Klein recuperasse sua espiritualidade antes de realizar seus desejos como invocador de milagres. Porém, o problema era que, mesmo que conseguisse recuperar sua espiritualidade tantas vezes, não conseguiria manter a cortina que estava no nível da sequência 1 por mais de 1 hora. Além disso, ele precisava esperar 1 hora antes que o 002 apagasse todas as regras anteriores e as reescrevesse. Após alguma deliberação, Klein assentiu levemente e respondeu com um sorriso: "Vamos tentar primeiro. Afinal, estamos bastante livres agora. Desistirei depois da minha última tentativa de recuperação espiritual. Sim, isso dependerá puramente da sorte do pastor-chefe. Talvez ele possa perder o controle por causa da ansiedade, frustração e nervosismo." Enquanto falava, Klein dissipou a cortina original e sua mão esquerda avançou imediatamente depois disso. Ele puxou uma nova cortina, permitindo que ela aparecesse dentro do mundo espiritual que correspondia à cidade de Beltane. Em uma área onde as cores saturadas se sobrepunham, Lerion, que usava uma túnica preta com bordas brancas e um chapéu quadrado, sentiu a restrição desaparecer. No momento em que estava prestes a sair, viu uma nova cortina descer, isolando-o novamente. O sorriso em seu rosto congelou instantaneamente. Alguns segundos depois, Lerion exalou lentamente e se recompôs mentalmente enquanto continuava a esperar. Na hora seguinte, o pastor-chefe da Igreja do Deus do Combate experimentou repetidamente o desespero e a dor de ter suas esperanças extintas. Ele tentou encontrar o padrão e tentar descobrir o intervalo de tempo para aproveitar a oportunidade fugaz. Ele queria sair correndo da barreira no momento em que a velha cortina desaparecesse e antes que a nova cortina fosse produzida. Porém, acabou descobrindo que os intervalos não seguiam nenhum padrão. A pessoa que o parou não restaurou a barreira somente quando sua espiritualidade estava prestes a se esgotar. Às vezes, a outra parte recriava a barreira com bastante antecedência. Se não fosse pelo fato de que os cidadãos feisacianos não foram forçados a mudar de fé do Deus do Combate, e que o decreto de que Lerion era considerado um traidor não tivesse sido amplamente divulgado, este anjo fundamentado já poderia ter perdido o controle no local. Com o passar do tempo, Lerion sentiu mais uma vez o colapso da velha cortina. Porém, desta vez, não houve uma nova. Ele finalmente atingiu seu limite. Lerion ficou encantado.
Sem qualquer hesitação, saiu correndo do nascente reino divino em colapso. No momento seguinte, viu uma mulher segurando 4 cabeças loiras de olhos vermelhos, vestida com um vestido longo complicado, uma existência desconhecida que estava envolta em bandagens com um líquido marrom amarelado cobrindo-a toda, e várias estranhas, mas anormalmente poderosas, criaturas do mundo espiritual. A cortina que Klein convocou nas vezes anteriores eram projeções do vazio histórico que haviam sido contaminadas com a aura do castelo de Sefira. Naturalmente atraiu objetos sensíveis a ele. Ele nem ficaria surpreso se Amon estivesse no grupo. O sorriso no rosto de Lerion congelou novamente. Reticências. Cidade de Beltane, no apartamento alugado de Bilis. Klein de repente levantou a cabeça e olhou para o céu. Ele murmurou baixinho, impressionante. Depois disso, ficou em silêncio novamente até que o espelho mágico emitiu uma luz aquosa que refletia o estado atual do quadro de avisos. As regras no papel desapareceram na ordem inversa de seu aparecimento. Isso significava que o 002 estava começando a apagar as regras que havia estabelecido e se preparando para refazer tudo. Assim que a ordem de toque de recolher foi abolida, o altamente focado Klein imediatamente puxou a Madame Ariana e usou salto flamejante para aparecer do lado de fora da encolhida biblioteca da cidade de Beltane. Ao olhar, percebeu que, nas páginas de bronze do 002, a velocidade com que as regras estavam sendo apagadas havia se tornado muito rápida. Em apenas um piscar de olhos, a segunda metade do livro ficou apenas com a cláusula: todas as regras a seguir são ineficazes. Depois disso, a cláusula desapareceu à medida que um novo conjunto de regras emergiu rapidamente sem quaisquer lacunas. O livro de bronze de Trunsost é o item mais precioso. Nenhum ser vivo tem permissão para tocá-lo. Antes de esta cláusula ser concluída, a figura de Ariana já havia aparecido ao lado da mesa retangular. Seu dedo tocou a página de bronze. Com um estalo, a líder dos ascetas da Igreja da Noite Eterna teve o pescoço subitamente contraído como se uma corda invisível a tivesse estrangulado. Como anjo, ela sofreu fraturas ósseas e teve dificuldade para respirar. Morte por enforcamento. Porém, com o dedo de Ariana deslizando com certa dificuldade, a primeira cláusula que apareceu foi apagada antes de ser totalmente exibida. Ele entrou em um estado oculto. Quanto a todas as regras estabelecidas no 002, elas tiveram que ser divulgadas ou anunciadas antes que pudessem realmente entrar em vigor. Com um assovio, Ariana pegou o livro de bronze de Trunsost e jogou-o para Klein, que estava do lado de fora da janela. Na hora anterior, Klein já havia antecipado todos os acontecimentos possíveis e conversou com Ariana. Ele não estava de forma alguma nervoso ou perturbado. Enquanto 002 ainda estava no ar, ele mesmo arrastou outro Klein usando uma luva de pele humana para fora do vazio. Então, pegou o livro de bronze de Trunsost e usou sua projeção histórica para teletransportar-se para longe. Depois que sua figura desapareceu, Ariana caiu no chão com um baque alto, uma marca profunda foi deixada em seu pescoço. Em apenas alguns segundos, Klein, que segurava o 002, apareceu no topo do pico principal da cordilheira Ornacis. Ele usou sua visão espiritual no nível de um anjo e viu o palácio desmoronado, dilapidado e enevoado. Sem qualquer hesitação, Klein permitiu que sua projeção histórica levasse o livro de bronze de Trunsost e teletransportasse até a porta principal do palácio antes de abrir a porta. O que apareceu diante dele foi um salão com muitos cadáveres pendurados no topo. Cada cadáver era diferente. Havia homens e mulheres, vestidos de maneira bonita, simples, requintada ou casual.
Atrás de cada um desses havia um tentáculo transparente e escorregadio com padrões complicados. Eles vieram das profundezas do salão, daquela antiga cadeira de pedra. Na enorme cadeira de pedra, larvas transparentes e distorcidas formavam uma bola. Elas cresceram desenfreadamente e estenderam tentáculos estranhos. Este era o meio louco da família Antigonos, que havia perdido o controle e enlouquecido. Sentindo a porta aberta e percebendo a abordagem da projeção histórica de Klein, o aglomerado de vermes deixou a cadeira de pedra e agitou ferozmente seus tentáculos escorregadios, fazendo-os avançar em direção à porta como se estivessem sendo afetados por uma força de sucção invisível. Da mesma forma, na parte inferior da cadeira de pedra, a carta de tarô com a imagem de Roselle, desenhada com brilho estelar, voou em direção à porta. O simples fato de ver essa cena levou a projeção histórica de Klein a um colapso. Felizmente, ele não possuía nenhuma senciência e era controlado remotamente por Klein. Ele não sofreu os pensamentos caóticos e os efeitos colaterais negativos da mutação mental, nem ficou imóvel e indefeso. Antes que a projeção histórica se dissipasse, ele jogou o livro de bronze de Trunsost no terrível aglomerado de vermes. Os tentáculos transparentes e escorregadios sentiram o perigo e reagiram instintivamente envolvendo-se no artefato selado 002. Sob tal interferência e os fortes ventos invisíveis, a carta do louco alcançou a porta um passo à frente dos estranhos tentáculos. A projeção histórica de Klein entrou em colapso em grande parte. Vendo isso, ele estendeu mecanicamente a mão direita, pegou a carta da blasfêmia e jogou-a para trás. No instante seguinte, os tentáculos escorregadios que se reagrupam alcançaram a porta, mas foram bloqueados pela neblina, incapazes de sair. Tudo o que pôde fazer foi bater violentamente na barreira. A porta aberta fechou lentamente, bloqueando esta cena. Klein, que estava escondido em algum lugar no pico da montanha, franziu a testa ligeiramente. Ele sentiu uma sensação de alegria e alívio, bem como um forte sentimento de dúvida. Em outras palavras, usei o 002 para trocar pela carta do louco? A deusa não precisa que eu procure pistas sobre o rio das trevas eternas por enquanto? Klein murmurou silenciosamente para si mesmo. Ele saiu da área escondida e chegou não muito longe do antigo palácio. Abaixou-se e pegou a carta da blasfêmia. Na superfície da carta estava Roselle Gustave, que usava roupas coloridas e segurava uma bengala e uma bagagem. Seus olhos estavam cheios de saudade do futuro e atrás dele estava um cachorrinho. No canto superior esquerdo da carta, o brilho estelar resplandecente delineava algumas palavras. Sequência 0, o louco. Reticências. Dentro do antigo palácio, o livro de bronze de Trunsost caiu no chão e se abriu na primeira página da segunda metade do livro. Novas regras começaram a se formar. O livro de bronze de Trunsost é o item mais precioso. Nenhum ser vivo tem permissão para tocá-lo. Aqueles que violarem serão condenados à morte. Não é permitido alterar a condição do livro de bronze de Trunsost de forma alguma. Aqueles que violarem serão condenados à morte. Assim que as duas regras acabaram de aparecer, e antes que pudesse informar o dono aqui, uma linha de palavras apareceu de repente entre as duas metades do livro. Todas as regras a seguir são ineficazes. Uma hora depois, as duas regras foram eliminadas e novas regras foram escritas. No entanto, depois de apenas duas linhas, havia uma cláusula adicional na frente delas. O 002 parecia ter chegado a uma folha em branco que aconteceu quando o livro inteiro foi preenchido. Repetidamente, o livro de bronze de Trunsost caiu em um ciclo interminável. Ponto.